Glória a Deus. Saúdo a igreja novamente com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja cheia. Cheia de um povo lindo que pertence ao Senhor e cheio da presença de Deus. Amém? Nós louvamos ao Senhor porque Deus realmente tem cuidado dos seus. Deus realmente tem cuidado da sua igreja. Eu tenho certeza que você entrou aqui nesta tarde com seu coração disposto a louvar a Deus, a engrandecer ao Pai, mas também com seu coração muito sedento em ouvir a palavra de Deus, em receber algo do Senhor que venha transformar a sua vida, que venha transformar os seus dias, que venha acrescentar sobre você uma semana abençoada, uma semana poderosa, que venha te capacitar a compartilhar as bênçãos de Deus com outras pessoas que também precisam, no nome do Senhor Jesus. Amém? E, queridos, eu fico muito feliz de ouvir aqui o testemunho da Cíntia, né? Que está retornando à casa do Pai. Wesley, Cíntia, toda a sua família. Estou muito feliz de ver o mover de Deus, trazendo os seus à sua presença. E glorifico muito a Deus também pelos irmãos novos que estão chegando, né? Pelo acréscimo que Deus está trazendo ao ministério. E falando com Deus há uns dias atrás, mediante uma palavra que eu ouvi, o Senhor disse assim ao meu coração: filha, eu vou acrescentar ao meu tempo. O tempo de acréscimo às almas nesse ministério não vai ser determinado por ninguém, não vai ser antes nem depois de ninguém. O tempo de acréscimo das almas neste ministério vai ser determinado por mim, porque eu sou o dono da minha igreja. Amém? Eu acrescento, eu dou o crescimento. Paulo pode plantar, Apolo pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém? E nós glorificamos a Deus pelos Paulos, glorificamos a Deus pelos Apolos, mas glorificamos acima de tudo o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem derramado o seu acréscimo sobre o seu povo. Amém? Nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos aqueles que de uma forma efetiva têm trabalhado para o crescimento da obra do Pai, mas nos rendemos aos pés do nosso Deus, porque é Ele, somente Ele, que merece todo louvor, toda glória e toda adoração. Amém? E a palavra de hoje, o Senhor tocou no meu coração, que o Senhor tocou no meu coração para trazer para a igreja, é que os fins não justificam os meios. E o pastor me perguntou durante a semana: pastora, você já tem o tema da mensagem para que eu venha divulgar? Eu falei: sim, pastor, não tenho. Até sexta-feira não tenho. Aí chegou ontem, durante um período que nós estávamos ajeitando a casa, e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração: filha, é este o tema. E eu passei para ele e ele fez toda a divulgação. Queridos, Deus quer nos ensinar que nós devemos seguir o querer e a vontade de Deus. Nós estivemos falando aqui na nossa conferência para mulheres, a nossa primeira conferência. Nós estamos ainda aqui com o coração cheio, né, de alegria, porque realmente foi uma conferência que veio como um marco de Deus para as nossas vidas. Quem esteve aqui conosco nessa conferência? Foi bênção, não foi? Nós estamos ainda em pós-conferência diante do Senhor. E o tema que foi tratado aqui na nossa conferência, sabido de todos que participaram ou os que não participaram, que estiveram acompanhando aí as divulgações, foi Felizes para Sempre. E nós sabemos que nós ansiamos pela tão sonhada felicidade, não é? Nós, como homens, como seres humanos, feituras das mãos de Deus, fomos feitos por Deus para sermos felizes. Por isso ansiamos em todo o tempo e buscamos de diversas formas a felicidade. O problema é que muitos
para alcançarem a felicidade, para alcançarem os seus sonhos, para alcançarem o desejo dos seus corações, tem dentro de si um dito popular, que os fins justificam os meios, não é? Eu preciso alcançar o meu objetivo. Então, todo meio que eu puder utilizar para alcançar o meu objetivo, ele é justificável. Porque aquilo que eu tanto anseio, aquilo que eu tanto desejo, para ser feliz, para obter as minhas conquistas, para alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim, ou para alcançar aquilo que eu acredito que Deus tem preparado para mim, é justificável. E aí vem Deus, nesta noite maravilhosa, onde nós estamos todos reunidos aqui no seu santo nome, dizer para cada um de nós algo que deveria estar muito claro aos nossos corações, mas que muitas vezes não está. Como filhos, como servos, deveríamos saber que os fins não justificam os meios. Amém? Por isso existem muitos filhos errando. Por isso existem muitos filhos caídos. Por isso existem muitos filhos derrubando uns aos outros, porque acreditam que, de alguma forma, eles estão amparados para atingirem os seus objetivos, para serem felizes, para conquistarem aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aí onde nós vemos o egoísmo tomando conta do coração da igreja, o egoísmo tomando conta da vida das pessoas, as pessoas sendo descaracterizadas, já não parecem mais membros de um corpo, as pessoas não estão mais exercendo o seu amor como corpo de Cristo, cada um caminhando para um propósito, cada um caminhando para um fim, cada um se utilizando de um meio diferente do outro, daquilo que foi estabelecido para a congregação, daquilo que foi estabelecido para a casa de Deus, para atingirem os seus objetivos, para atingirem os seus sonhos. Mas pastora, foi Deus que me prometeu, foi Deus que me disse, foi Deus quem falou para mim. Deus falou sim, mas Deus não falou para você atropelar A, B e C, para você matar C, D e E, para você alcançar aquilo que você tanto almeja, para você alcançar aquilo que você tanto deseja. Amém? Vamos olhar para a vida de Davi, para nós conseguirmos entender muito bem o que Deus tem para falar conosco. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Quantos anos se passaram? Por quantas afrontas Davi precisou passar para realmente ter o seu reinado firmado sobre Israel? Quantas vezes Davi foi afrontado por Saul, um homem que já estava completamente distante de Deus, completamente fora do querer e do propósito de Deus, e Davi não se levantou contra Saul, porque sabia que queira ou quer não, ele era um homem ungido por Deus para estar naquele lugar. Davi poderia dizer assim: olha, Saul foi em primeiro lugar escolhido pelo povo, depois ungido por Deus. Eu fui escolhido por Deus. O que esse homem está fazendo neste trono? Eu sou maior do que ele. Todo o povo olha para mim. Muitos gritam depois da minha volta de guerras. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Nada disso subiu à cabeça de Davi para destronar Saul do seu posto. Nada. Davi antes fugiu e fugiu de todas as situações, de todas as armações de Saul para preservar a vida daquele a quem Deus ungiu.
Queridos, e nós olhamos hoje muitas Alô. Olhamos muitas vezes hoje para a casa do Pai. Encontramos muito Saul, não é verdade? Encontramos sim muitos Saúls. Nos entristecemos, porque são homens ungidos por Deus, de alguma forma, a pedido de algumas pessoas, mas foram ungidos por Deus, colocados por Deus em uma determinada posição para ali estarem. E nos entristecemos porque encontramos muitas vezes pessoas que são levantadas como Davi, mas que não se espelham no Davi da Bíblia, que querem de qualquer forma destronar pessoas, que querem de qualquer forma se colocar no lugar de pessoas que Deus já instituiu, dizendo: eu também sou ungida, eu também sou ungida. Era eu que devia estar lá, não era ele, não era ela. E de maneira nenhuma honra aqueles a quem Deus colocou, aqueles a quem Deus de alguma forma instituiu. E nós vemos depois que Davi, sendo o escolhido e ungido por Deus, passou pela mesma coisa com seu filho Absalão. Não é? Sempre tem aqueles que querem tomar o lugar e desonrar a outros que de alguma forma foram permitidos ou que foram realmente escolhidos por Deus para estarem nos seus devidos locais. Vamos tomar cuidado, igreja. Vamos tomar cuidado, porque em busca de tantas coisas que nós desejamos e que nós ansiamos, nós terminamos ferindo determinações dadas pelo próprio Deus, constituições feitas pelo próprio Deus. E a exemplo de Davi, nós podemos olhar também Davi olhando para determinados fins e tentando justificar os meios. Eu peço a você que abra a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 11, versículo 1. Desculpa, 2 Samuel, gente. Eu estou com Reis ainda da conferência na minha cabeça. Perdão. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vocês estão atentos, hein? Não vou falar que foi um teste, porque não foi, mas vocês estão atentos. Diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar o inimigo. Eles venceram os moabitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Amém? Somente até aqui. Somente até aqui. Então, nós vemos que na época da primavera, onde os reis costumavam sair à guerra juntamente com seus exércitos, Davi simplesmente resolveu ficar no seu palácio. Davi resolveu não sair para a guerra. Pediu para que Joabe, o líder do seu exército, fosse à frente na batalha.
E a palavra do Senhor diz que Davi, ele ficou ali, descansando por um tempo, porque de certo estava muito cansado de vir de muitas batalhas. E ficou passeando no terraço do palácio. E neste passeio ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho. E ali depois, se nós formos olhar bem todo o texto, vamos continuar lendo o texto, nós vamos ver que Davi, ele pediu para que aquela mulher se apresentasse a ele. Davi tomou aquela mulher para si, dispensou ela novamente para sua casa, ficou como se nada houvesse acontecido. Queridos, não vamos sair da posição pela qual Deus nos chamou. Amém? Davi, ele foi chamado por Deus para estar à frente de um exército, para estar à frente na batalha do exército israelita. E Davi simplesmente se colocou em posição de descanso. Mandou que outro fosse em seu lugar e abriu uma grande brecha para que um grande mal entrasse na sua vida, de uma maneira simples, de uma maneira sorrateira, de uma maneira talvez até mesmo inesperada, mas Davi abriu uma brecha. Quantas vezes somos chamados por Deus para estarmos à frente de batalhas? Somos comissionados por Deus para estar à frente de guerras, para estarmos à frente de trabalhos, para estarmos à frente de situações. E assim como Davi, nos colocamos em posição de descanso. Nos colocamos em posição de descanso e dizemos assim: Deus, eu vou mandar outra pessoa no meu lugar, porque Senhor, eu estou cansada e eu simplesmente vou apreciar a vista neste momento. E aí, assim como Davi, o nosso olhar é atraído a coisas que nós não devemos olhar. O nosso olhar é atraído para pessoas que nós não devemos olhar. O nosso olhar é atraído para situações em que nós não devemos nos envolver. E não somente somos atraídos a nos envolvermos, mas literalmente nos envolvemos com situações que nós não devemos nos envolver. Davi, ele podia ter qualquer mulher do reino. Ele era um homem que ele tinha de tudo para ser feliz. Mas ele ainda não estava satisfeito, parece que no coração dele ainda existia um vazio, e ele ainda estava procurando a felicidade. Quando ele simplesmente estava passeando ali no terraço do seu reino, ele encontrou a tão sonhada, a tão desejada felicidade para a vida dele. E ali ele disse para si mesmo: o meu objetivo é esse. E não importa os meios que eu leve para chegar ao meu objetivo, que é ter aquela bela mulher, eu vou seguir o que eu tenho colocado no meu coração. Porque eu sou o rei. Muitas vezes nos achamos e nos sentimos assim, nos encontramos nessa posição, não é verdade? Recebi uma promessa de Deus para um reinado espetacular, para um ministério espetacular. Sou eu a bola da vez, sou eu o homem do momento, sou eu a mulher do momento. Deus está me chamando para me posicionar, mas eu já lutei muito, eu já vim aí de muitas guerras, eu estou cansada, eu vou descansar. Eu vou apreciar tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E aí, a brecha está aberta. Porque o meu objetivo
eu vou alcançar. Não importa os meios. Sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se nós formos ver o desenrolar da história, nós vamos ver que amargas colheitas ele teve por conta de todos os meios que ele seguiu para atingir o seu fim. Que nós não venhamos nos enganar, igreja. Existe um Deus sobre as nossas vidas, nós temos um chamado, nós somos queridos, escolhidos pelo Pai, existe uma promessa sobre as nossas vidas. Mas se nós utilizarmos de todos os meios que nós achamos que são corretos, mas que não estão no querer e na vontade de Deus, para atingir as nossas finalidades, nós vamos sofrer tanto quanto Davi sofreu. Amém? E aí nós vemos que Davi manipulou Betseba para conseguir o que ele queria. Não feliz com o que ele fez, se achando o rei todo poderoso, ele manipulou o oficial do seu exército, manipulou todo o seu exército para conseguir mandar o marido de Betseba, Urias, para a frente de batalha para que aquele homem pudesse morrer. Até aqui nós vemos duas manipulações. Nós vemos dois meios para se atingir um fim. Depois nós vemos Davi tendo um encontro com o profeta Natã. Um profeta que foi levantado por Deus para dirigi-lo, um profeta que foi levantado em seu tempo para poder instruí-lo acerca de tudo aquilo que Deus queria na sua vida. E já nós vamos falar sobre uma tentativa de manipulação de um servo de Deus. Antes vamos olhar para todas as consequências dos meios que Davi escolheu para atingir o seu objetivo. Davi chamou Betseba. Davi engravidou Betseba. Davi mandou Betseba novamente para sua casa. Davi tentou manipular Urias para deitar novamente com Betseba, para que o filho não fosse dele, para que o filho fosse de Urias. Urias continuou no meio do seu batalhão e não foi ver Betseba. Davi, inconformado com a situação, eu preciso me livrar dessa situação, pediu para que o seu chefe do seu exército mandasse aquele homem para a frente de batalha. Aquele homem morreu. Davi assumiu Betseba. Mas quando Davi se deparou com o profeta Natã, o profeta Natã, usado por Deus, vamos ver aqui o que o profeta disse para ele. Vira aí a página em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele o alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele.
Certo dia, um visitante chegou à casa do homem mais rico. Esse homem não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E é isto o que diz o Senhor Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e rei de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Porque é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez coisa tão horrível. Você fez com que Urias o Heteu fosse morto na batalha, deixou que os amonitas matassem e ficou com a esposa dele. Amém? Somente até aqui. Davi vinha manipulando todos, não é? Manipulou Betseba, Joabe, um exército inteiro, manipulou Urias e se deparou com o profeta Natã. Natã contou para ele uma história que refletia, nada mais, nada menos, a história de Davi. Havia um homem muito rico, que tinha muito gado e tinha uma ovelha. E havia um homem muito pobre, que tinha apenas uma ovelha. De repente, um visitante foi até a casa do homem mais rico. E este homem mais rico decidiu oferecer para ele um animal. Mas ele não pegou a sua ovelha para oferecer. Ele pegou a ovelha do mais pobre para oferecer para aquele hóspede. E Davi ficou indignado com aquela história e falou: não, esse homem ele tem que pagar, porque ele não podia ter feito isso com aquele homem pobre. Natã vira para o rei Davi e diz: é, Davi, este homem é você. E o Senhor olha para Davi através do profeta Natã e diz assim para ele: olha, eu fiz tanta coisa por você, Davi. Eu te livrei da mão de Saul. Hoje você é rei de Israel. Hoje você é rei de Judá. Hoje você pode ter todas as mulheres que você desejaria ter na sua vida. E você foi escolher justamente a mulher de Urias, a única que ele tinha. E se livrou de Urias de maneira tão terrível, de maneira tão horrível. Queridos, o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para nós? Nós podemos olhar para determinados fins das nossas vidas e utilizarmos determinados meios de maneira horrível, como Davi usou. Nós podemos manipular pessoas, nós podemos manipular uma multidão, mas homem e mulher de Deus nós não conseguimos manipular, aleluias. Homem e mulher de Deus que está ligado no trono da graça, que está com a palavra de Deus nos seus lábios, que está com a palavra de Deus no seu coração, eles são imanipuláveis, eles não têm como ser manipulados. Deus vai dar a estes homens e a estas mulheres a visão espiritual daquilo que acontece na realidade, na vida da pessoa, seja ela quem for, seja ela Davi, seja ela Paulo, seja ela Pedro, seja ela Ana, seja ela Paula, seja quem for, Deus vai dar o direcionamento, Deus vai dar a visão do que está no oculto e no profundo. E quem é profeta de Deus, não cala a tua boca. Quem é profeta de Deus, fala aquilo que precisa falar, para quem precisar falar no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Natã estava dizendo para Davi, entre outras palavras: não há nada que você possa dizer, Davi, você está errado. Você tem um objetivo de ser o rei de Israel, de ser o rei de Judá, com todo o seu poder, com tudo aquilo que eu entreguei nas tuas mãos, mas os seus
meios que você utilizar, você vai dar conta daquilo que você estará fazendo. Queridos, não tem como escaparmos, não tem. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que o profeta disse para ele? Davi, depois de Deus ter feito tudo isso pela sua vida, você agiu de maneira tão horrível, de maneira tão inescrupulosa com este homem. Por isso, eu hoje coloco uma divisão sobre o seu reino. E assim Deus fez. Davi, em primeiro lugar, colheu a morte. Porque o filho que ele teve com Betseba morreu. E ele pranteou aquele filho durante muitos, muitos e muitos dias. Não teve o que Davi fizesse diante do altar do Senhor que trouxesse a vida do filho dele de volta. Passando um pouco à frente, eles tiveram outro filho, que foi Salomão. Mas a espada não saiu da casa de Davi. Mais para frente a gente vê que o reino de Israel ele foi dividido. Queridos, o que nós precisamos entender é que Deus coloca profetas ao lado daqueles que Ele tem um chamado, ao lado daqueles que Ele tem preparado algo de maior, algo de extraordinário, algo de diferente dentre os demais. E esses profetas precisam ser ouvidos. Esses profetas, eles precisam ser consultados. Esses profetas precisam ter a honra, amém, que Deus colocou na vida deles. O problema é que hoje nós vemos um individualismo tão grande, que as pessoas não querem ouvir os profetas que foram colocados ao seu lado para os dirigirem nesta caminhada. Porque sabe que profeta que é de Deus vai falar para ele aquilo que é de Deus. E ele não vai querer ouvir. É mais fácil ouvir o profeta do vizinho. Porque o profeta do vizinho, ele não vai falar com você como o profeta que Deus colocou ao seu lado, para te dizer as verdades espirituais que você precisa ouvir, seja você quem for. Tenha você a formação que for, seja você levantado por Deus como for, amém? Quando chega a hora, queridos, de nós ouvirmos a palavra de Deus, através de homens e mulheres levantados por Ele, é hora de abaixar a cabeça, é hora de abaixar a orelha, é hora de se humilhar, é hora de colocar o rosto em pó e dizer assim: Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor quer me falar através dos seus servos, porque eu sei, Deus, que existe profeta nesta casa, que existe profeta em Israel, que existe profeta neste lugar, Deus, e que eles têm chaves nas suas mãos para atar e desatar, para abrir e para fechar, ó Deus, e eu preciso respeitar. Amém? Agora eu não sei, tô nem aí, sabe? Né? Olha, Davi foi enviado para o deserto para ter grandes lições com Deus, para que ele soubesse que ele podia ser rei, ele podia ser o escolhido, ele podia ser o homem segundo o coração de Deus, ele poderia ser o rei onde o Messias futuramente iria firmar o seu trono sobre todas as nações, mas ele estava debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós não temos como sair disso. E vou dizer, queridos, existem filhos que não estão dando ouvidos, escolhidos de Deus, que não estão dando ouvidos aos seus profetas. Profetas
colocados por Deus num tempo para guiar as suas vidas, para guardar as suas vidas. Existem filhos que estão tomando os seus próprios caminhos. Amém. Existem pessoas dizendo assim, fui. Amém. E para essas pessoas, assim como Davi, Deus manda te dizer, você vai para a escola do meu deserto. Pastora, mas eu já estou na escola do deserto. Você vai se aprofundar mais nessa escola, até você aprender a valorizar quem Deus colocou ao seu lado. Amém? Até você aprender que os seus fins, os seus sonhos, os seus objetivos não justificam os meios que você está tomando para chegar até lá. Amém? Porque existe um reino, existe uma casa, existe a casa de Deus, existe a casa do Pai, e isso é primordial para Deus. Muitos estão se desligando desta casa, muitos estão com os olhares completamente distantes do que é ser igreja, do que é ser corpo, do que é amar uns aos outros, do que é se preocupar com o bem-estar de todo o corpo. Muitos foram colocados como perna, como braço, só estão olhando para a perna e para o braço, não estão olhando para o corpo. E já passaram tanto até chegar aqui, mas ainda não aprenderam. Ainda não aprenderam. É triste, porque eu olho para pessoas, algumas pessoas assim, eu falo, Deus, por que essa pessoa ainda não foi honrada no ministério? Tem tantos dons, tantos talentos. Tão usado por Deus, tão usada por Deus. E o Senhor me deu uma resposta muito simples, igreja. São pessoas que não se submeteram como deveriam se submeter no tempo em que deveriam se submeter. São pessoas que não se colocaram ou não permaneceram no lugar aonde eu coloquei para conseguirem frutificar ao máximo que eu queria de cada uma delas. E elas mesmas se abortam, elas mesmas abortam os seus ministérios. Quando eu estou perto para chegar com algo maior, para entregar algo maior, essas pessoas não estão. E eu falei, Deus, é isso. É isso. É isso que está acontecendo. Queridos, vamos parar de dar justificativas para os nossos meios errados, para atingirmos aquilo que Deus um dia plantou nos nossos corações. E vamos seguir os meios de Deus. Por mais difíceis que sejam, eles são os melhores. Às vezes parecem até desonrosos, não é verdade? Não é? Deus, mas o Senhor me deu um pastorado, hoje eu estou lavando o banheiro. Deus, o Senhor me deu um pastorado, hoje eu estou limpando a igreja. Aos olhos humanos é desonroso, mas aos olhos de Deus existe muita honra. E nós precisamos ter amor àquilo que fazemos. Sabe? Se é para eu tocar, para dizer que eu sei tocar, eu não toco. Se é para eu tocar e não for por amor, eu não toco. Se não é para eu fazer, se não for por amor, eu não faço. E tem pessoas que nós vemos que elas se sentem desvalorizadas dentro da obra de Deus se não for da forma como elas querem. Se as coisas não acontecerem do jeito que elas querem, isso não é visão de reino, igreja. Não é visão de reino, não é. Porque quando nós temos visão de reino, por mais simples que sejam as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, nós fazemos com muito amor. Nós fazemos sabendo que nós estamos abençoando outras vidas. Tem pessoas que podem aceitar Jesus simplesmente te olhando, movimentar uma cadeira de um lugar para o outro. Tem pessoas que podem se apaixonar pela mensagem da cruz,
simplesmente vendo você passar por essas portas com a sua Bíblia embaixo do braço. E nós queremos, né? Flores e flores e flores sobre nós, para que o nosso ministério seja visto e seja valorizado. Ou talvez você esteja dizendo assim, pastor, essa pregação é para um culto de doutrina, né? Aqui na igreja a gente não tem esse culto específico para doutrina. Nós pregamos a palavra de Deus de acordo com o que ela vem no nosso coração. Amém? E esta é a palavra de Deus para hoje. Pare de criar meios para justificar os fins, meios humanos, para justificar algo que o Senhor entregou na sua vida e que não vai ser da sua forma, não vai ser da sua maneira, vai ser da forma de Deus que você vai chegar lá. Para de manipular as pessoas. Porque até certo ponto, algumas pessoas você pode manipular, mas quando você chegar na frente de homens e mulheres de Deus, você não vai conseguir manipular. Porque são pessoas dirigidas pelo Senhor, elas vão saber ler o teu coração, elas vão saber ler a tua mente, elas vão conseguir entender a tua real intenção. E você vai ser barrado pelo meio do caminho. Porque as suas atitudes não estão correspondendo às atitudes necessárias para o reino. Para que a obra de Deus venha prosseguir da maneira como deve prosseguir. E eu vou dizer, queridos, aqui nessa igreja existe profeta para dizer não. Amém? Aqui nessa igreja existe profeta para dizer não. Amém? Existe profeta para dizer, olha, o caminho é esse, o caminho não é esse. Se você aceitar, amém, seja abençoado. Se você não aceitar, pague o preço. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse sentido. Amém? Para que nós venhamos conseguir ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, venhamos nos permitir sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas aqui com chamados incríveis. Existem pessoas aqui com chamados poderosos em Deus. Amém? Mas pessoas que só vão chegar lá se pararem de criar os seus próprios meios e seguirem os meios que Deus tem estipulado para você. Amém? Peça ao Senhor neste momento que te dê visão, que te dê clareza, que te dê humildade acima de tudo, para que você consiga se encaixar perfeitamente no plano de Deus para a sua vida. Amém? Para que você não venha sofrer os dissabores de uma escolha errada, de uma escolha equivocada, de uma escolha aonde você tenta manipular tudo e todos para chegar ao fim que você tanto tem esperado. Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. E eu peço a ti, Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha tomar a tua igreja nas tuas mãos, que esta palavra, Senhor, ela seja compreensível, Deus, a cada um. Que, Senhor, cada um venha entender que é por amor que o Senhor nos instrui, que é por amor, Senhor, que o Senhor nos dirige, porque o Senhor tem para nós pensamentos de bem e não de mal, para nos dar aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que nós tanto ansiamos. Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos olhar, Senhor, para os dois caminhos que nos são propostos, para o caminho da bênção e para o caminho da maldição. Senhor, e seguirmos a tua instrução que nos diz, escolhei o caminho da bênção para que vivais, para que viva você e toda a sua descendência. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a ti, Senhor, nos dá este discernimento neste momento, Pai, para que nós venhamos escolher o caminho da bênção, Deus, para que nós venhamos viver, para que os nossos filhos venham viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós pedimos a ti, meu Pai,
Que, Senhor, a tua igreja entenda que o teu reino é inegociável, meu Pai. Que a tua igreja, Senhor, venha a entender, ó Deus, que na tua igreja, Senhor, não existe, ó Pai, nenhum tipo, Deus, de acerto, Pai. Não existe, Senhor, nenhum tipo de acerto que venha favorecer A ou B, Senhor, mas que existe um Deus todo-poderoso, entronizado neste lugar, que dirige a sua igreja, que dirige os seus. Existe um Deus entronizado neste lugar, que nos ensina o caminho para onde nós devemos caminhar, que nos ensina a direção para onde nós devemos seguir. Existe o grande eu sou, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que fala com os teus, que fala com os teus filhos, que dirige o nosso general de guerra, aquele que está à frente de todas as coisas, aquele que fala através da tua palavra, aquele que fala através dos seus profetas. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a ti, Senhor, ensina, Senhor, a tua igreja, amadurece, Senhor, a tua igreja, amadurece, Senhor, os teus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a ti, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, e levanta, Deus, corações genuínos, Pai, para fazer a tua obra. Levanta, Senhor, corações genuínos, Pai, para fazer o teu querer, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, Deus, glórias a ti, Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Queridos, eu louvo a Deus por todo o discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá. Amém. Por todo o discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá. E eu louvo a Deus pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Às vezes a gente entra na casa de Deus esperando uma palavra suave, a maioria das vezes, na verdade, uma palavra acalentadora, uma palavra... Mas Deus vem com o seu conserto, Deus vem com a sua palavra para nos colocar no prumo. Amém? Porque Deus é um Deus de amor. Amém?